Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a prof. Giane Zarte, sou prof do terceiro ano na Escola Adventista de Santo Ângelo e estamos aqui para dar início a mais uma de nossas atividades. Oi turminha, a prof vai explicar pessoal para vocês então a página 7 do nosso livro, tá? Então ali tem uma explicação, né, que para entender o sentido das palavras é preciso que você observe bem elas, né, como elas foram usadas no texto. Então vocês têm duas ideias aqui, ó, tá? Dois sentidos para a palavra alimentar. Então alimente-se bem, tem a imagem da criança comendo, né, se alimentando. E alimente essa ideia, que está se referindo ao quê? A campanha, né, da solidariedade, da campanha de doação de alimentos ou de arrecadação de alimentos, tá bom? E daí na 12 vem, leia as frases a seguir. Então, abandonar o barco. Abandonar o barco pode ter dois sentidos. Literalmente, a pessoa sai do barco, pula na água, né? Ou chega no porto, enfim, abandonar o barco. Agora pode ser em um outro sentido. Nossa, aquele pessoal ali abandonou o barco. Quer dizer, deixou você na mão, abandonou, não quis mais continuar com a ideia, tá? Outro sentido. Acertar na mosca. Então, literalmente, você pegar lá, né, o mata-mosca e acertar na mosca, ou ela pode ter o sentido de acertou na mosca, certinho, correto, né? São frases que nos dão dois sentidos, tá bom? Ter dor de cotovelo. Literalmente, você pode bater o cotovelo, ai, bati aqui na mesa, senti uma dor enorme no meu cotovelo, ou você usa essa expressão quando se refere quando alguém tá com ciúminho, né, com um pouquinho de inveja, assim, de outra pessoa, então, tá com dor no cotovelo, né? São expressões. Quebrar o galho. Literalmente, você pode pegar, né, usar o pincel aqui e quebrar, literalmente, quebrar o galho. Ou a gente também entende essa ideia, poxa, amigo, né, colega, quebra esse galho para mim, me dá uma força aí, tá? Então tem o sentido. Então na 12 tem as palavrinhas e na 13 você vai escolher a expressão que você gostou mais dessas aqui, né, das 4 que tem ali, vai escrever ela ali na linha. Na verdade são duas expressões, né, que você vai escolher. Vai escrever o sentido comum, quer dizer, o sentido real, né, o que é mesmo. Então, por exemplo, abandonar o barco. Uma pessoa deixando o barco, real, literal, realmente, tá? Ou o sentido figurado, né? O sentido figurado é aquele outro sentido, abandonar o barco, não querer dar uma força, virar as costas, tá? Então, escolha dois desses itens que tem ali em cima e faça o desenho aqui. Na número 14, nós vamos começar a trabalhar com o sufixo. O que é sufixo? É aquela terminação final da palavra. Então, por exemplo, quando eu falo para você solidariedade, o dade, ela tá no final da palavrinha. Então, você vai completar as frases aqui. Cazuza é solidário. Ele tem o quê? Solidariedade. Então, você acrescenta o sufixo dade no final da palavra. Azeitona é um cãozinho leal. Ele tem o quê? Você vai acrescentar o dade e vai formar a palavra, tá bom? Na página 15, a mesma coisa, é o mesmo exercício. Então, ali tinha o exemplo para você entender como era para fazer. E a 15 você continua. Social, acrescentando o dade. Bom, igual, falso, tá? É o sufixo que a gente chama, tá bom? Depois, na 16, vai aparecer uma coisa nova aqui, uma coisa diferente. Leia o nome dos alimentos para a campanha e pinte a sílaba mais forte. A sílaba mais forte da palavra a gente chama sílaba tônica. Então, por exemplo, sociedade. Quem é a sílaba mais forte? O da. É aquela que dá mais ênfase, que, né, quando você fala, você sente que parece que ela é a mais forte. Então, isso é a sílaba tônica. Então, você vai pintar nas palavrinhas a sílaba tônica ali de cada uma. Por exemplo, arroz, arroz, os. Tá? Ros, é o ros final, não os dois R's juntos, tá? Faça ali, depois a gente retoma para correção. Na 17 também vai marcar a sílaba tônica ali de cada uma das palavrinhas, daí tem uma explicação no clique o que é a sílaba tônica. E depois na 18 pede para você escrever uma parlenda. O que são parlendas? Tá? Pesquisa aí, depois você me diz. Eu não vou te falar agora, tá? Mas tem várias parlendas, né? Pesquisa no Google o que são parlendas. E daí você copia uma aqui,
certo? E vai circular ali ou pintar a sílaba tônica, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a entender essas atividades. Beijo!